Atos 9, 20 a 31. Após a leitura, peço por favor que você mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar a exposição da palavra de Deus. Assim está registrado. E logo nas sinagogas, proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo, mas ele ficou sabendo do plano deles. Dia e noite, guardavam também os portões da cidade para o matar. Mas os discípulos de Saulo tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus, porém todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos, contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. E Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam matá-lo. Quando isto chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Assim, a igreja tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, crescia em número. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Meus irmãos, relembrando, domingo nós tivemos uma pausa por conta das conferências, e as mensagens sábado e domingo foram baseadas no tema da reavivar e restaurar a vida pela palavra de Deus. Hoje retornamos nossas exposições no livro de Atos, e lembrando, o nosso tema geral, a soberana vontade de Deus e a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Nós estamos vendo dos versículos 1 até o 31 do capítulo 9, a conversão, a progressão da conversão, o chamado de Paulo, e hoje Paulo inicia o seu ministério de pregação. Esses versículos 20 até o 30, e o 31 é um relatório que Lucas acrescenta. Lembrar um pouquinho a nossa exposição anterior, feita no dia 5 de outubro, onde vimos que Deus usou um discípulo desconhecido, Ananias, que foi comissionado a levar a cura para a cegueira de Paulo. Paulo ficou cego no caminho para Damasco, quando a luz de Jesus brilhou tão forte, Saulo caiu por terra e ficou cego. Foi levado para Damasco pelos seus companheiros, e lá em Damasco, um discípulo chamado Ananias vai onde Saulo está, na casa de Judas, na rua direita, está orando, e Ananias vai seguindo a orientação do Senhor, ora por Paulo, Paulo é curado da cegueira, Ananias impõe as mãos sobre Saulo, e Saulo recebe o Espírito Santo. Lembrar que Ananias fez algumas objeções, estão lembrados, que Deus ordenou, vá lá, na rua direita, e você vai achar lá Saulo. E Ananias diz, mas Saulo é perseguidor, Senhor. Esse homem veio aqui para Damasco para prender os cristãos e matar os cristãos. Como é que eu vou lá orar por esse homem? E Deus diz, vá, porque eu sou o Senhor. E eu tenho para Saulo um ministério específico. E Ananias vai reconhecendo a soberania de Deus. E assim é uma demonstração para nós
discípulos de Jesus, assim como Ananias, sermos obedientes à missão que Deus nos confiar, assim como ele fez com Ananias. Portanto, Saulo recebeu Ananias, na casa onde estava, recebeu a cura e recebeu o Espírito Santo. E o texto diz, no versículo 17 desse capítulo 9, que Ananias chega e diz: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Foi isso que aconteceu nesse relato das nossas exposições anteriores. Agora, nós vamos começar a ver o início da pregação de Saulo, que mais tarde vai se tornar o nome, apóstolo Paulo. Veja que o versículo 19 diz que depois de Paulo comer, sentiu-se fortalecido, aí permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. E aqui, a outra tradução, a Almeida Revista, diz que passou vários dias. E Lucas não preocupou-se em dizer quantos dias foi. Apenas registrou alguns dias ou vários dias com os discípulos em Damasco. Agora vejam a diferença. Saulo chegou a Damasco como um perseguidor. Agora, depois que recebeu o Espírito Santo, Paulo é agora contado entre os discípulos. Diz o texto que ele permaneceu alguns dias com os discípulos, ou seja, os que já eram discípulos de Jesus em Damasco. Paulo permanece alguns dias com ele. E agora é interessante que Paulo se tornou amigo desses, se tornou irmão em Cristo. E então agora, aqueles que ele havia se dirigido a Damasco para tentar aprisionar ou matar, agora ele está junto com eles e agora vai pregar a palavra de Deus. Meus amados, aqui há uma mensagem muito clara para nós. É a natureza que acontece numa mudança de transformação que só Jesus pode fazer. É muito claro aqui para nós. Ou seja, a transformação de Saulo é radical. De perseguidor, agora está junto com os irmãos, pregando a palavra de Deus. Então vejam os versículos 20 a 22, quando Saulo está lá em Damasco, e nós não sabemos quantos dias ele permaneceu lá, não é? Lucas apenas informa que ele esteve com os discípulos, e logicamente aqui a gente entende que são discípulos judeus, convertidos ao cristianismo, que residiam em Damasco. E observe, nós já dissemos que Damasco é uma cidade de destaque, não é? Lá na Assíria, a capital da Síria. E havia muitos judeus nessa cidade. A comunidade judaica era muito grande nessa cidade. E, logicamente, tinha muitas sinagogas. E note que o texto diz: e logo, ou seja, depois da sua conversão, que recebeu o Espírito Santo, não é? Logo Paulo passa a ir às sinagogas proclamar Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Ou seja, Saulo, conforme o seu costume judaico e dos judeus como um todo, mesmo que se tornaram cristãos, ainda mantinham algumas práticas. Uma delas era ir à sinagoga. Era o lugar de adoração, era o local de ensino, era o local de proclamar a palavra de Deus. Então Saulo foi às sinagogas proclamar a mensagem. E, meus amados, é interessante a gente entender o que é que Paulo está pregando agora. Vejam que a primeira coisa que Lucas nos informa é que ele estava proclamando ou pregando Jesus. Agora note como é que ele prega Jesus, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Por que que Lucas salienta isso para nós? É uma razão muito clara, é que essa expressão Filho de Deus significava que alguém era ligado a outra pessoa. Quando se usava filho de alguém ou de alguma coisa, significava que aquela pessoa tinha a identidade, identificava totalmente com aquele alguém.
Ou seja, a identidade dele era clara, a identidade de quem foi chamado assim. Então, quando Lucas registra que Paulo estava ensinando, declarando que Jesus é o Filho de Deus, ou quando outros o chamaram assim, o que é que fica evidente para nós? É que há uma reivindicação clara da divindade de Jesus. É como se estivesse dizendo, olha, ele é o Filho de Deus porque ele é Deus. E isso, se você lembrar, duas ocasiões em que Jesus se declarou Filho de Deus, ele foi acusado de blasfêmia. Volte comigo às páginas da sua Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Mateus 26, versos 63 a 65. Jesus está sendo julgado pelo Sinédrio, e o sumo sacerdote está fazendo perguntas a ele, e aí no verso 63 diz o seguinte: Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: eu exijo que nos diga, tendo o Deus vivo por testemunha, se você é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: é o Senhor mesmo quem está dizendo. Mas eu lhes digo que desde agora vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: blasfemou, porque ainda precisamos de testemunha. Eis que agora mesmo vocês ouviram a blasfêmia. Ou seja, qual foi a blasfêmia? Jesus disse: o Filho do Homem, não é, vai estar sentado lá do direito do Todo-Poderoso. Ou seja, eu sou realmente o Filho de Deus. E veja outra, João 5, Evangelho de João, capítulo 5, versos 17 e 18. João 5, 17 e 18. João 5, 17 e 18. Mas Jesus lhes disse: meu Pai até agora trabalha, e eu trabalho também. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Entenderam? Então a expressão Filho de Deus significava que ele era igual a Deus. E isso era blasfêmia para os judeus. Então, Lucas registra isso para que a gente saiba que a mensagem de Paulo de Saulo, né, ainda foi coerente com o que a Escritura ensina. Jesus é o Filho de Deus. Ou seja, a pregação de Saulo apresentava Jesus como aquele em quem se cumpriram todas as profecias messiânicas do Antigo Testamento. Todas elas. Saulo está dizendo, ele é o Filho de Deus. As promessas todas do Messias apontam aqui para ele. Meus amados, eu chamo a sua atenção para essa palavra. Pregar que Jesus é o Filho de Deus é pregar a perfeição de Jesus, especialmente sua obra na cruz. É pregar como Deus salva o pecador por meio da obra de Jesus. Louvado seja Deus por isso. Agora observe que Lucas começa a mostrar a reação dos que estavam ouvindo. Todos os que ouviam ficaram atônitos, confusos. Qual a razão disso? Porque Saulo está pregando justamente a mensagem e o nome que era pregado por aqueles a que ele perseguia há pouco tempo. Havia pouco tempo. E aí, veja que eles estão confusos. E vão fazer a pergunta: não é este o que exterminava em Jerusalém? Os cristãos, os que invocavam o nome de Jesus? E mais, ele veio para cá, para Damasco, para fazer a mesma coisa. Como é que agora ele está pregando que Jesus é o Filho de Deus? Isso confundiu a mente daqueles que estavam
ouvindo na sinagoga. Ou seja, aquele que tinha o propósito de destruir, de exterminar a igreja, agora está pregando, trabalhando para edificar a igreja. Isso é transformação, que só Jesus opera, só. E meus amados, eu chamo sua atenção mais uma vez, o poder de Jesus em transformar uma pessoa é aqui comprovado na vida de Saulo. E anos mais tarde, o próprio Saulo, agora conhecido como o apóstolo Paulo, ele escreveu o seguinte, a carta dele aos Coríntios, a segunda carta, capítulo 5, verso 17. Eu sei que a maioria sabe desse versículo, eu vou só dizer para você completar. E assim, se alguém está em Cristo, é? Como é? É Paulo que está dizendo isso lá para Corinto, um tempo depois disso aqui. Só que o que a gente enxerga aqui é que Paulo viveu a realidade desse versículo lá de Corinto, agora aqui quando está pregando. Antes de escrever, Paulo viveu essa realidade, ou seja, nova criatura, os que estão em Cristo. As coisas velhas ou antigas passaram, tudo se faz novo quando se é transformado por Jesus. E queridos, Paulo está salientando isso lá para os irmãos em Coríntios, para mostrar que ele passou por isso. É por essa razão, dessa transformação de Saulo, mais tarde o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta aos Coríntios, que também ele escreveu lá em Gálatas, dizendo o seguinte, já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E meus amados, isso só pode ser dito, escrito como foi, por alguém que foi transformado. É isso que Lucas está registrando para nós. E continua, verso 22, Saulo, porém, mais e mais se fortalecia. Ou seja, entender que aqui o fortalecimento não é simplesmente físico. Se você lembrar, lá no versículo 18, está dizendo, 19, né, que depois que Saulo recebeu o Espírito Santo, ficou curado da vista, diz lá, depois de comer sentiu-se fortalecido. Aí Lucas diz aqui no verso 22, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco. Então não é só o fortalecimento físico. Agora vejam, por que ele confundia os judeus em Damasco? Veja o final do versículo 22, demonstrando que Jesus é o Cristo. Se lá no versículo 20, Paulo anunciou que Jesus é o Filho de Deus, agora anuncia que Jesus é o Cristo, é o Messias. Aquele que vocês esperavam já veio, e eu o conheci no caminho para Damasco. Ele é o Messias esperado. Amados, aqui nós precisamos fazer uma breve reflexão, qual seja a disposição de servir ao Senhor, demonstrada por Saulo, deve ser uma inspiração para nós, uma motivação, para que nós busquemos servir ao Senhor, nessa proclamação do Evangelho, nos servir uns aos outros na igreja local, nos servir no reino de Deus, ter iniciativa nas coisas normais dentro da igreja, fazer sem ter que ser requisitado, é isso que Paulo está fazendo. Se a gente vai analisar que só depois um pouquinho, quando Saulo escreve lá a carta aos Gálatas, é que ele vai dizer que vai passar um tempo, né, distante para receber do Senhor a revelação completa. Mas aqui, Paulo foi transformado pelo poder de Jesus, recebeu a cura pela imposição de mãos de Ananias, foi cheio do Espírito Santo e diz o texto, logo começou a pregar nas sinagogas. Disposição em servir. E aí, os versículos 23 a 25, Lucas, bom historiador que é, faz esse registro da trama dos judeus para matar Saulo. Versos 23 a 25. Aí o texto aparece dizendo, decorrendo muitos dias, mais uma vez, Lucas não se preocupa em detalhar a cronologia. Ele podia dizer, decorridos 3 anos, 5 anos, 10 anos, 1 ano, decorridos muitos dias.
E é Paulo, mais tarde, o próprio Paulo, que vai relatar sobre esse tempo. Você lê depois em casa os capítulos 1 e 2 da carta aos Gálatas. Só para a gente entender um pouquinho, Gálatas capítulo 1, versos 13 a 18, Paulo diz mais ou menos o que é que está acontecendo na vida dele. Gálatas 1, 13 a 18. Porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo. Como de forma violenta eu persegui a igreja de Deus e procurava destruí-la. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas, quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Passando 3 anos, fui a Jerusalém. Está aí. Então, esses decorridos muitos dias de Lucas, nós podemos entender que foram esses 3 anos que ele passou lá e depois voltou para Damasco. E observe como é interessante isso. Lucas vai dizer que ele, passado esses muitos dias, o que é que ele vai fazer? Ele vai ter uma ameaça de morte. Uma ameaça de morte. Por quê? Porque estava pregando Jesus. Observe, Lucas diz, decorridos muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo. E, meus amados, entender que está acontecendo aqui o que Saulo recebeu como promessa. Volte aí para o versículo 16 do capítulo 9 de Atos. Atos 9, 16. Está falando Jesus com Ananias e vai dizer o seguinte: pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Está começando agora. Os judeus querem matar Saulo. Perseguição, portanto. E aí é imprescindível que nós passemos a entender, Saulo, o perseguidor, agora era perseguido. Mas por que Saulo era perseguido? Porque ele matou alguém? Será que Saulo era perseguido porque destronou um rei? Não, simplesmente porque Saulo está pregando que Jesus é o Filho de Deus e que é o Messias. Só por isso. E então, Saulo, agora de perseguidor passa a ser perseguido, estava experimentando o mesmo ódio que ele nutria contra os cristãos. O mesmo. E é interessante que Lucas registra como é que vai acontecer essa mudança na vida de Saulo e ele vai escapar dessa primeira ameaça de morte. Verso 25. Mas ele ficou sabendo do plano deles. Dia e noite guardavam também os portões da cidade para o matar. Saulo não tinha como sair de Damasco, porque os judeus queriam matá-lo, e o próprio governador da cidade atendeu o pedido dessas pessoas e fechou os portões. Eram vigiados de dia e de noite. Aí vejam que coisa linda Lucas registra, verso 25. Mas os discípulos de Saulo, ou os seus discípulos, outra tradução, tomaram-no de noite, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Meus amados, o texto aqui nos faz pensar o tempo que Saulo passou junto com esse pessoal. Passou lá na Arábia, no deserto, depois volta para Damasco, e provavelmente não foi no dia que ele voltou, alguns dias a mais. Por que a gente entende isso? Porque, meus amados, fazer discípulos requer dedicação, leva tempo. Leva tempo. Não é? Se você lembrar,
Jesus escolheu alguns homens, levou 3 anos para torná-los discípulos e depois apóstolos. Então, é isso que Lucas está nos chamando a atenção aqui, ou seja, Saulo, através dos seus discípulos, portanto, levou tempo para fazer isso, ele consegue escapar, sendo colocado dentro de um cesto e descido pela muralha da cidade. Ou seja, aqui nós constatamos a proteção de Deus no meio da perseguição. Porque Deus tinha um propósito na vida de Saulo. E se a gente olhar, meus amados, não há nada de triunfante, nada arrebatador para Saulo estar dentro de um cesto, todo encolhido, né? Para poder descer dentro de um cesto. Tem nada de triunfante aqui, não é? Mas vejam, a libertação, a salvação de Deus, geralmente vem de maneira humilde. Foi assim com o nascimento de Moisés, de maneira humilde, foi colocado num cesto, para depois se tornar o libertador do povo de Deus. Foi assim com o nascimento de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, de maneira humilde, para trazer salvação. Aqui Deus, portanto, traz libertação, salvação para a vida de Paulo, de maneira humilde. E muitas vezes, nós precisamos ser humilhados para reconhecer quem somos, pecadores. E aqui a gente enxerga a precisão de Lucas. Agora vejam, Lucas continua a narrativa, no verso 26, e Lucas diz que Saulo chega a Jerusalém. E imaginemos a cena, diz o texto, Saulo chega a Jerusalém, procurou juntar-se aos discípulos de Jesus, porém, todos, observe isso, todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo, e com razão. Saulo deixou Jerusalém algum tempo atrás, com autorização dos sacerdotes, para perseguir, prender e matar cristãos. Agora ele volta, dizendo que é cristão e quer se juntar. Imaginemos a cena, Saulo chegando, os discípulos estão reunindo, louvando a Deus, orando, lendo as escrituras como era prática deles. De repente, entre aquele cuja fama era de perseguidor de cristãos, ele agora devia ter se convertido a Cristo. Então, meus amados, além de temer a Saulo, Lucas deixa bem claro, todos não acreditavam em sua conversão. Podia ser um plano, uma estratégia. Vai se juntar a nós para depois nos prender e nos matar. Era isso que os judeus estavam entendendo. Aí, meus amados, verso 27, Lucas registra, mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos, contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. Lembram-se de Ananias, que orou, curou Saulo, impôs as mãos e ele recebeu o Espírito Santo? Um discípulo. Agora Deus levanta outro discípulo, Barnabé. E é interessante que Barnabé, seu nome significa filho da consolação. O nome dele era José. E os discípulos depois o apelidaram de Barnabé, o filho da consolação. É aquele que vendeu uma propriedade, estão lembrados no capítulo 5? Vendeu uma propriedade, deu o valor da venda aos apóstolos para eles utilizarem para atender os necessitados da comunidade, dos santos. E a marca de Barnabé é de um servo encorajador e generoso. E é esse Barnabé, com esse coração cheio de amor, generoso, pegou Saulo pela mão, levou lá os apóstolos. O que é que Lucas quer dizer com isso? É que Deus levanta aquelas pessoas que Ele quer para fazer a obra dele. Mais tarde, Barnabé vai se juntar com Paulo em viagens missionárias.
Mais tarde, eles dois vão até brigar, né? Ter lá uma discussão entre eles, mas depois se reconciliam. Isso é a igreja. Agora observe que Lucas está dizendo que é Barnabé que leva Saulo para os apóstolos e informa para eles tudo o que aconteceu com a vida de Saulo. Veja que ele diz lá, ele viu o Senhor no caminho, o Senhor falou com ele, e também ele pregou com ousadia lá em Damasco. Eu conheço esse rapaz, sei o que aconteceu com ele. Então, o receio dos discípulos, o medo, a desconfiança, caiu por terra. Por que eu chamo essa atenção de caiu por terra? Quem foi que caiu por terra há algum tempo atrás? Saulo, quando encontrou-se com Jesus. Agora, a tese de que ele continuava sendo aquele perseguidor, caiu por terra, porque Barnabé o levou aos discípulos. Veja o versículo 28. E Saulo ficou com eles, entrando em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas. Quero ler até aí. Não é? Agora vejam, Gálatas 1,18, é o próprio Paulo que a gente leu agora há pouco, nos informou que ele permaneceu 15 dias em sua primeira viagem em Jerusalém. Vou só reler para você lembrar. Gálatas 1,18. Gálatas 1,18. Passado 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas, Pedro, né? O nome dele hebraico. E fiquei 15 dias com ele. Então, esses 15 dias, ele está lá junto, e Barnabé levou ele para estar junto com os apóstolos. E ficamos sabendo que Paulo não teve contato com todos os apóstolos. Lucas diz que Barnabé levou ele para se encontrar com os apóstolos, mas não todos, porque aí ele vai afirmar que ele encontrou-se com Pedro e com Tiago, o irmão de Jesus. Quando diz ficou com eles, isto é, com os irmãos. E como é que ele ficou lá? Pregando ousadamente. Estão lembrados que os discípulos oravam pedindo ousadia para pregar, para testemunhar? Saulo está fazendo isso agora. Lucas está dizendo que Saulo é um apóstolo também, comissionado por Jesus. Os apóstolos pediam ousadia para pregar. Paulo pregava ousadamente. Ou seja, Saulo foi tido por Jesus, cheio do Espírito Santo, para pregar com ousadia. Ou seja, mesmo ele não tendo convivido pessoalmente com Jesus, como aqueles 12, mas ele foi tido como apóstolo pelo próprio Jesus, no tempo que ele passou lá na Arábia, aqueles 3 anos provavelmente, antes de voltar para Damasco. Agora vejam, a parte B do versículo 29 e o versículo 30. 29, parte B. Mas eles, quem? Os helenistas, procuravam matá-lo. Quando isso chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Novamente, Saulo enfrenta perseguição, tentativa de assassinato. Isso se tornou recorrente na vida de Paulo, daqui para frente. Quem são esses helenistas? Judeus de fala grega. Os mesmos que acusaram, se levantaram contra Estevão e o mataram. São os mesmos que agora considera Saulo um traidor do judaísmo. E meus amados, o que é que eu ressalto aqui nesse versículo 30? É a comunhão com os irmãos em Cristo. Lucas ressalta isso para nós, porque companheirismo, mandaram Saulo para Tarso, sua cidade natal. Por quê? Cesareia, para pegar o navio, para depois ir a Tarso. Por quê? Há várias hipóteses. Um dos teólogos que leio a respeito do livro de Atos, o Simon Kistemacher, diz o seguinte: ele entende que essa
razão dele ir para Tarso é que ele precisava passar um tempo para que depois ele fosse reconhecido. E é aqui que ele vai passar de 10 a 12 anos no anonimato, para depois voltar como o apóstolo Paulo. Ou seja, ele precisava fazer com que a poeira baixasse, para que ele fosse sendo aceito naturalmente como apóstolo. E meus amados, a gente vai parar aqui, até esse verso 31 do capítulo 9, Lucas só vai voltar a falar de Paulo lá no capítulo 13. O restante do capítulo 9, 10, 11 e 12 é sobre Pedro. E nós vamos parar também um pouquinho aqui, tá? A partir de domingo, vai fazer algumas mensagens, não direcionadas no livro de Atos, algumas mensagens sobre a igreja e sobre o viver nosso como igreja. Depois a gente retorna para Atos. Mas observe, o que Lucas está dizendo aqui é essa visão de comunhão na igreja, de convívio na igreja. Esse homem com projetos e planos tem que passar por de 10 anos, longe dos holofotes. Para quê? Para o Senhor trabalhar nele, para depois trabalhar por intermédio dele. É assim que Deus faz conosco. Trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. O verso 31 é um relatório. Parece que algo está fora, né? Mas Lucas deixa esse registro aqui para mostrar o que é que está acontecendo. Verso 31. Assim, a igreja tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, crescia em número. Então lembrasse que Lucas registra 120 reunidos, 3.000, 5.000, uma grande multidão. Agora isso foi só crescia em número. Não mais existem os números. E meus amados, o que é que a gente entende aqui? Depois que Saulo partiu, a igreja passou a ter paz e a crescer. Não por conta da ausência de Saulo, mas porque agora aqueles foram entendendo que havia algo diferente. Ou seja, esse relatório de um versículo de Lucas é um link com a conversão de Saulo. Ou seja, esse homem que talvez ninguém nunca pensasse que ele seria um cristão, Jesus o transformou. E agora a igreja pode olhar para o testemunho e a pregação de Saulo e então entender que tanto em Damasco como em Jerusalém e na Judeia, a igreja teve paz e edificação. O que é que isso trouxe para a igreja? Ânimo, despertamento, avivamento. É isso que a igreja dos nossos dias precisa. Ânimo, despertamento, avivamento nosso para olhar o que Deus tem feito ao longo dos séculos na sua igreja. Despertar a igreja para o propósito de salvar seus eleitos. Aqui ele usou Saulo, converteu Saulo, depois será o apóstolo Paulo. Através desse homem a igreja vai ser edificada e despertada. É assim que Deus faz ao longo da história. Deus seja louvado por tudo isso. Eu quero concluir com lições práticas para nós. 4 lições práticas para nós. Primeiro, meus amados, a importância na igreja de irmãos como Barnabé. Como é importante termos Barnabés na igreja. Homens de consolação. E aqui homens e mulheres de consolação. Aqueles que pegam os que chegam pela mão, os introduz no nosso meio, os faz entender que ele faz parte do corpo de Cristo. Aqueles que estão prontos a estender a mão para a igreja como um todo. Nós precisamos ser Barnabés um para o outro. Saulo talvez não tivesse sido aceito na comunidade em Jerusalém, se não fosse Barnabé. Sejamos Barnabés na igreja. Segunda aplicação, lição prática para nós, é que os pecados trazem consequências. Os pecados trazem consequências. Ninguém acreditava em Saulo, por conta dos seus pecados. Ninguém acreditava que ele havia se convertido. Ele foi transformado, passou a ser apóstolo de Jesus, anunciou o evangelho, Deus o levantou,
de 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos por Paulo. Deus usou poderosamente Paulo para pregar o evangelho aos gentios, aos reis, aos judeus, mas os pecados de Saulo em perseguir e matar cristãos, as consequências continuaram. É uma lição prática para nós. Nossos pecados são perdoados e nós cremos nisso, mas as consequências deles podem vir. Podem vir. Pensemos nisso. Terceira lição prática para nós é que Saulo, cheio do Espírito Santo, pregou em Damasco e depois em Jerusalém, mas nem todos foram convertidos. Significa que mesmo pregadores cheios do Espírito Santo não conseguem converter todo mundo, porque a obra é do Espírito Santo. Mas Deus enche os seus filhos do Espírito Santo para que preguemos o evangelho, mas não achemos que por conta de estar cheio do Espírito Santo eu vou pregar e todo mundo aqui eu pregar vai se converter. Não é essa a realidade. Se você observar, nós temos chamado a atenção disso, tanto que nosso tema geral é a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Esses homens todos que a gente está olhando, desde Atos 1:8, eles são cheios do Espírito Santo. Nós, portanto, precisamos estar cheios do Espírito Santo para pregar o Evangelho de Jesus. E quarta e última aplicação, lição prática para nós, é a bênção de participar da igreja local. Que bênção é participar da igreja local. Se você lembrar, Saulo foi acolhido pelos irmãos em Damasco. Foi acolhido pelos irmãos em Jerusalém, depois que Barnabé o apresenta. É a importância da vida em comunidade, da vida na igreja. Como é importante nós participarmos da igreja local. E eu fico a pensar, a refletir, como existe, no nosso meio, isso é real, no meio evangélico no Brasil, um grupo de pessoas que se dizem cristãos, mas que são desigrejados, não gostam da igreja. Eles dizem que amam Jesus, mas as suas atitudes é de quem não ama a igreja. Não é? Como é que eu posso amar o noivo e desprezar a noiva? Não é verdade? Eu preciso amar a noiva tanto quanto amo o noivo. Isso é bênção, participar da igreja local. Que nós sejamos assim, Barnabés. Saber que os nossos pecados trazem consequências. Saber que mesmo cheio do Espírito Santo, nem todos aqueles que nós pregarmos serão convertidos. E saber da bênção que é participar da igreja local. Sejamos, portanto, esses que participam, que amam a igreja, que defendem a igreja, que proclamam o evangelho através da igreja. Que Deus nos abençoe. Amém? Baixe sua cabeça, eu quero orar com você nesse instante. Ó Deus, soberano Senhor, tua palavra tão clara, tão poderosa, fala aos nossos corações, Senhor. Que tenhamos aprendido a ser como Saulo, disposto a te servir, mesmo em meio às perseguições. Nos enche com teu Espírito para pregarmos, proclamarmos o Evangelho com ousadia, com coragem. Assim como desse livramento a Saulo, nos dá livramento também, Senhor, a cada dia. Nos livra dos males. Sabemos que as perseguições virão, mas também sabemos que o teu propósito é que a tua igreja permaneça fiel, anunciando o teu Evangelho. Ó Pai bendito, nos dar a bênção, a alegria de participar, ser membro ativo da igreja local, Senhor, junto com os teus filhos e filhas, vivermos em amor, em comunhão, em zelo pelo teu Evangelho, em cuidado uns dos outros. Derrama essa bênção sobre a nossa igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Receba a bênção dos apóstolos. Que
que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações, o discernimento, a presença, a alegria do Espírito Santo estejam com todos nós e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Faça a sua oração em silêncio.